No programa de hoje, você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Luiz Eustáquio quer a atenção da Prefeitura em novo projeto imobiliário para o bairro de Santo Amaro. Eurico Freire faz homenagem ao Dia do Cordelista. Aline Mariano fala sobre mudanças no número de matrículas da rede pública municipal. E o segundo mês da ação de saúde na casa de José Mariano. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. E Luiz Eustáquio alertou no plenário sobre os riscos de um novo projeto urbanístico previsto para a Vila Naval, no bairro de Santo Amaro. Ele participou de uma audiência pública sobre o tema e trouxe o assunto para ser debatido. Luiz Eustáquio explicou que a Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural abrange a Santa Casa de Misericórdia e a Vila Naval, ambas no bairro de Santo Amaro, área central da cidade. Quando foi discutido no plano diretor para que pudesse ser feito a apresentação do plano do urbanístico, não era apenas a área da Vila Naval, era a área da Vila Naval e a área de todo o bairro de Santo Amaro, onde fica toda aquela área ali, até Agamenon Magalhães. Esse era o projeto. Só que houve um desmembramento e está se apresentando agora um projeto só para, como se pode dizer, para o filé, para o filé imobiliário. Ali ainda tem uma outra discussão, que tem a questão histórica do hospital, que não pode... Aí, o projeto que foi apresentado, ele disse que não iria fechar a fachada histórica, mas mais adiante ele bota 2 prédios na frente, antes da lâmina d'água, como uma proposta de projeto que poderia ter. Ainda de acordo com o vereador, o projeto prevê a construção de prédios residenciais e comerciais, alguns com mais de 25 andares. Hoje ali existem 168 casas. 168 casas. E foi oferecido à Marinha no projeto 268 apartamentos para que ela possa ceder aquele terreno que são de 12 hectares. Então ela teria 3 torres e mais 4 empreendimentos, que o total dele daria 268 apartamentos. Ele cobrou ainda contrapartidas para a população, como moradias populares. Qual é a compensação que a Prefeitura vai ter? A compensação é o Parque dos Manguezais. Mas o Parque dos Manguezais, que já tem um decreto-lei, que já tem uma discussão com a Marinha na Justiça, que já tinha até uma desapropriação do parque. Quer dizer, então, agora a Marinha vai concordar que o parque venha, vai tirar o processo da Justiça. Mas uma coisa que a Marinha não usa e que vai ser bom. O parque é bom, entendeu? Agora, é verdade, inegavelmente, que vai ser muito melhor para quem mora na Zona Sul, não para quem mora ali, que tem as condições precárias ali daquele bairro. Vai ser bom para todos e é importante. Eu não quero discutir o Parque dos Manguezais. Eu acho que é importante que ele venha. Eu coloquei ali como proposta algumas compensações, como o alargamento da Rua da Trames, que é a Rua Lagoa Dourada, e que aquelas pessoas que moram no meio daquela rua pudesse ser construído para eles um residencial, até porque aquela rua, eles mexem só de um lado e não mexem do outro lado. Também na Rua dos Casados, que tem casas construídas no meio da rua, que eles também pudessem, nesse residencial, colocar essas pessoas. Sugerimos também que eles pudessem estar ali, aquele terreno que hoje é da cidade, que eles pudessem estar desapropriando aquele terreno para construir essas casas, que eles também pudessem... A escola, tem uma escola estadual, que é o Almirante Tamandaré, que está lá nesse lugar, e a previsão era sair. A ideia é que ela pudesse ficar até como integração das comunidades, porque ali estuda, a maioria das pessoas que estudam naquela escola são pessoas que são lá do bairro de Santo Amaro, lá
da Rua dos Casados, lá da Lagoa Dourada. Então, nós propomos também, como eu já falei antes, que aquele canal, que fosse feito a rua revitalizada e também o canal Santa Terezinha fosse concluído e as pessoas que moram em cima do canal e à margem do canal também fossem para um residencial. Nós entendemos que precisamos discutir isso de forma muito séria, levando em conta o interesse dos recifenses, do povo da cidade do Recife, e não o interesse das construtoras. Para a vereadora Aline Mariano, a Câmara do Recife é o melhor local para discutir o projeto. Eu acho que aqui, por ser a casa do povo, a casa que traz as pessoas de todas as áreas e que tem interesse em discutir os mais diversos assuntos, seria o melhor local para se discutir até antes de se apresentar. Então, pelo que Vossa Excelência está passando hoje para essa casa, já foi apresentado o projeto e eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência está dizendo que vai pedir uma audiência pública, já requereu uma audiência pública para essa casa. Se Vossa Excelência puder transformar essa audiência pública no momento que a gente pudesse, no grande expediente, pudesse trazer no grande expediente essa audiência para essa apresentação, eu acho que seria pertinente. Seria um bom momento para que todos pudessem participar dessa audiência. Não, inclusive, também tirando o caráter da audiência pública, onde as pessoas têm direito à voz. Vossa Excelência poderia fazer em um outro momento, uma outra audiência, para que os populares, as pessoas que moram no entorno, que são os maiores interessados, pudessem participar. O vereador Eurico Freire também repercutiu o assunto e lembrou que o Recife tem uma carência de 63 mil habitações. Recife figura, nós tivemos a oportunidade de falar da tribuna essa semana, figura entre as capitais nordestinas com um dos maiores déficits habitacionais, em torno de 63 mil. E essa discussão nos interessa, a comunidade do entorno, que Vossa Excelência afirma, está sendo, em princípio, desconsiderada nesse projeto, precisa ser considerada. Vossa Excelência conte com o nosso apoio. Luiz Eustáquio disse que vai promover uma audiência pública para que a população e os vereadores possam participar e opinar sobre o projeto da Vila Naval. Mas o encontro ainda não tem data definida. A vereadora Aline Mariano repercutiu a reunião do Conselho de Educação, que abordou uma nova proposta de aumento no limite de matrículas nas redes municipais de ensino, em especial nas creches. Hoje nós temos um limite de alunos por sala de aula. E existe uma proposta, dentre outras, de aumentar o número de matrículas para esses alunos. Quero ressaltar que, além das escolas, hoje, nós temos a consciência de que não tem estrutura, não tem espaço suficiente para aumentar o número de alunos, e aí, consequentemente, esse já é um problema. No caso dos ADIs, ainda se torna mais preocupante, porque a cada 3 alunos é necessário que tenha um adulto para que possa fazer o acompanhamento e o monitoramento dessas crianças. O que acontece? O número maior de matrículas nós não somos contra, desde que sejam construídas, assim, mais creches, mais escolas. Mas, nesse formato que nós temos, eu faço o apelo que Vossas Excelências possam se reunir com esse grupo de auxiliares de desenvolvimento infantil para terem ainda mais o retrato do que tem acontecido hoje nessa rede de educação direcionada à educação, principalmente à educação infantil. Estamos seguros no monitoramento, de uma forma geral, da rede, mas todas as vezes que o assunto abordar, especialmente as creches, as crianças, não só os profissionais de educação, que eu sei que Vossas Excelências estão tendo esse empenho por parte da comissão, não só o vereador André Regis, mas todos os membros da comissão, a Comissão de Direitos Humanos
entrará junto com os conselhos tutelares, como estavam presentes na última reunião do conselho, para que a gente não deixe esse descaso acontecer na rede que atinge diretamente a criança, os pais e a educação de uma forma geral. No dia do cordelista, o vereador Eurico Freire homenageou os autores de cordel e arriscou até declamar versos no plenário. A literatura de cordel, que tem sua origem em Portugal, tinha a tradição de pendurar folhetos em barbantes. Essa tradição que ganhou o gosto e chegou no balaio e no coração dos colonizadores, espalhou-se pelo Nordeste do Brasil. Escrito de forma rimada, o cordel tem início no romanceiro do Renascimento com os relatos orais feitos pelos trovadores medievais. Durante a colonização, os portugueses trouxeram o cordel para o Brasil e, na segunda metade do século XIX, começaram as impressões dos folhetos brasileiros com características próprias. Os temas são os mais variados: episódios históricos, lendas, temas históricos, cotidiano do povo. Os cordéis que tiveram mais tiragem no passado foram as façanhas do cangaceiro Lampião e o suicídio do presidente Getúlio Vargas. No Brasil, essa literatura é produção tipicamente nordestina, em estados como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As suas gravuras, chamadas xilogravuras, representam o imaginário popular. O cordel tem uma inestimável importância na manutenção das identidades locais e tradições literárias regionais, contribuindo para a perpetuação do folclore brasileiro. Hoje é o dia do cordelista. A data é uma homenagem ao pioneiro Leandro Gomes de Barros, que viveu com violeiros e por eles criou admiração e interesse na poesia popular. Com uma importância inestimável na manutenção das identidades locais e tradições literárias regionais, o cordel enriquece a perpetuação do folclore brasileiro. Prestamos a nossa homenagem a todos os poetas da literatura de cordel. Com vocês, nossa cultura nordestina tem mais encanto, cor e verso. Então, eu gostaria agora de fazer a leitura desse cordel que foi escrito por Lília Guerra, que é a minha esposa. Para todo cidadão, um serviço vou prestar, explicando direitinho a função peculiar que o vereador exerce na Câmara Municipal. A palavra tem origem lá do verso verear, significa dizer responsável por zelar pelo sossego dos munícipes, bem como pelo seu bem-estar. Político que acompanha o dia a dia da cidade, por isso conhece bem quais são as necessidades para que a população viva com dignidade. Vereadores aprovaram um projeto do vereador Luiz Eustáquio que pretende incluir nos livros didáticos informações sobre os malefícios do consumo de álcool e outras drogas. Esse projeto ele vai na direção de colocar nos livros didáticos uma advertência, né? Ele determina que coloque nos livros didáticos que são entregues às crianças da rede municipal, todas crianças e adolescentes também, se ainda tiver alguma escola que ainda tem adolescentes, que trata sobre a questão dos malefícios do uso de álcool e outras drogas. Porque nós entendemos, vocês sabem que eu trabalho na área do combate às drogas, na luta para que as pessoas estejam livres delas, e eu entendo como o principal objetivo que a prevenção ela é muito melhor, mas sem dúvida nenhuma, de que a cura. Ela está, se nós conseguirmos prevenir, nós vamos gastar muito menos, nós vamos ter muito mais vitória prevenindo de que indo cuidar de uma pessoa depois que ela se torna uma dependente do uso de álcool e do uso de drogas pesadas que existem na sociedade, vereador Eurico. Então, diante disso, nós colocamos esse projeto para que seja colocado nos livros didáticos, a cada 50 páginas, uma advertência. Na verdade, nós já tivemos, vereador André Regis,
é a oportunidade de várias vezes conversar com o secretário de Educação para que esse tema, que os professores fossem preparados para serem apoiadores na luta da prevenção do uso das drogas. Se você faz essa prevenção, se você trabalha nessa direção, você vai ter uma sociedade muito mais saudável. Porque quando a gente se exime de poder falar desse assunto para a nossa família, para nossos filhos, ou para uma criança, você está deixando a oportunidade de que o traficante vai estar induzindo outros garotos para poderem estar ali agenciando aquela criança para usar drogas. Então, esse projeto de lei, ele vem, vereadora Aline, na direção de poder ser um estímulo. Não é que ele vai resolver. Ele precisa ter os parceiros. Os parceiros são os professores. Ele precisa ter a família, que está vendo que ela que se esconde, se exime de discutir com o filho dela sobre drogas, achando que o menino, por isso, vai saber das drogas, que ela está totalmente enganada. Ela precisa falar antes, prevenir antes, preparar antes o filho dela, para que quando alguém vier oferecer, ele saiba que aquilo ali é ruim e é mal. Porque depois de usar, depois de ser fisgado, é muito difícil de voltar. Mas quando você é prevenido e você não toca, você não usa, você realmente está protegido. Então, é por conta disso que nós estamos apresentando esse projeto, porque ele vai dentro da luta que nós temos aqui nessa casa, não apenas eu, mas outros vereadores que têm, a Frente Parlamentar de Combate ao Crack, que tem aqui nesta casa, que a gente tem um compromisso nessa casa. É de lutar para deixar as pessoas bem, deixar as pessoas livres das drogas e bem para a vida. Então, é esse compromisso que nós temos e esse compromisso que essa casa tem e que todos os vereadores dessa casa têm assumido, pois têm aprovado todos os projetos nessa direção por unanimidade. E a gente quer agradecer mais esse que os vereadores estão aprovando e pedir também que o prefeito, quando esse projeto chegue na mão dele, esse projeto possa ser sancionado pelo chefe do Executivo Municipal. A Câmara do Recife realizou mais uma ação de saúde envolvendo os servidores da casa. Dessa vez, o foco foram os homens. Depois do Outubro Rosa, a Câmara do Recife comemorou o Novembro Azul. O Serviço de Saúde da Casa de José Mariano aproveitou o Dia Internacional do Homem, 19 de novembro, para realizar uma ação com os servidores do Legislativo Municipal. Eles receberam a segunda dose da vacina contra a hepatite B. E quem perdeu a primeira vacinação também conseguiu tomar a dose contra a gripe. Qualquer local que tenha fluxo alto de pessoas, a gente possa ter a oportunidade de massificar as vacinações, porque entendemos que é a melhor forma de prevenir doenças. Por essa razão, a Câmara Municipal do Recife, num ato importante, prova na prática que a imunidade tem que começar aqui. Esse é o exemplo clássico de se fazer prevenção. Enfermeiras voluntárias aferiram a pressão arterial dos servidores e verificaram ainda os níveis de glicose no sangue. Os vereadores também aproveitaram a oportunidade de cuidar da saúde. Maria José da Silva, 59 anos, descobriu que a pressão arterial está alta e o nível de glicose no sangue também preocupa. Você fica preocupada? Fico, né? Porque é um negócio que a pressão pode dar um derrame e a gente... E a diabetes também é outra coisa ruim também, né? Pode descuidar. Não, tem que cuidar. Dona Maria foi medicada e vai ficar em observação. Com o nível de diabetes que ela está, a gente já diz que ela é o diabetes tipo 2. É o diabetes mellitus, que vai entrar num regime, na medicação, a consulta médica. A gente já está agendando a consulta médica para ela, para viabilizar. Agora, a gente fez uma medicação de urgência, porque a pressão está muito alta. Então, é aquela medicação emergencial para diminuir e não correr o risco de um AVC ou de um infarto.
A doutora Vânia Gonçalves, enfermeira, sanitarista e epidemiologista responsável pelo serviço de saúde da Câmara, ainda deu uma palestra sobre os cuidados que os homens devem ter com a saúde. Importante, né, para que se quebrasse barreiras que existem na sociedade machista, né? Foi importante para a gente ter conhecimento de tudo que a gente pode fazer para se prevenir. Vamos cuidar da saúde, né? Com certeza, com certeza. Melhor prevenção. Melhor prevenção, cuidar, de que depois correr atrás do prejuízo. Na palestra, a doutora Vânia destacou o câncer de próstata, ensinou como deve ser feito o autoexame e falou sobre as características da doença. Entre os sintomas estão dor lombar, problemas de ereção, dor na bacia ou nos joelhos, sangramento pela uretra. O diagnóstico pode ser feito através do exame de PSA e do toque retal, e é mais importante a partir dos 50 anos. Mas cuidado, andar de bicicleta e atividade sexual podem mascarar o resultado, provocando aumento do PSA. Já a obesidade e o uso de determinados medicamentos, como aspirina, diuréticos, esteroides, levam à redução do PSA. Alguns fatores servem de aumento para o risco de câncer de próstata, como o aumento da frequência urinária, sensação de não esvaziar totalmente a bexiga, jato urinário fraco e dificuldade para conter a urina. Menos de 10% dos casos de câncer de próstata têm causas hereditárias. O homem tem uma relutância maior de procurar o serviço de saúde. A gente sabe que, tanto é que a gente viu a mulher carregando o homem à força, porque geralmente precisa do incentivo feminino, que está mais acostumado, é a rotina da gente, né? A matriarca geralmente leva e faz mais os seus exames. Então é isso, é saber que o homem também tem que ser autônomo nas suas ações de saúde, saber que tem que se examinar diariamente, inclusive o homem, porque a produção de hormônios e de espermatozoides, sêmen é diária, então tem que se examinar mesmo, sempre que puder, não é feito a mulher que é uma vez no mês. Então é diário, é estar se examinando, estar se olhando, higienizando e otimizando a higiene com o cuidado da saúde e essa inspeção diária da genitália. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!